Boa tarde! Hoje nós vamos falar sobre a glória de Deus. No livro de Ezequiel, um livro profético. Ezequiel, um profeta pós-exílio, porque eles já estavam no exílio da Babilônia. Ezequiel então é chamado como um profeta para levar esperança ao povo que estava muito assolado com a devastação de sua terra natal e agora prisioneiros da Babilônia. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Ezequiel 43, versículo 4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha pelo oriente. Vamos entender o que é glória. Glória é uma palavra que vem do hebraico kaboa e deriva de um verbo utilizado para descrever o peso ou a importância de algo. A glória de Deus, o peso eterno, a importância deste nome, a importância do agir de Deus. Então, no Velho Testamento, Antiga Aliança, Deus se apresentou de diversas formas. Quando Moisés conduz aquele grande povo ao deserto, ele queria ver a presença de Deus, ele queria ver Deus, mas impossível. A Bíblia fala no livro de João, no Evangelho, que ninguém pode ver a Deus, porque Deus ele é tão inefável, indizível, invisível. Ele é um espírito de poder que criou o universo com uma palavra que se um humano fosse contemplá-lo, seria destruído. Então Deus vem para Moisés e diz, não, você só vai ver a minha glória. Moisés se esconde numa rocha. A glória de Deus passa e ele consegue enxergar parte da tão grande glória de Deus. Então ele é revigorado nas forças e ele consegue ter forças para caminhar naquele deserto e conduzir aquele tão grande povo. Então, olha o que está no capítulo 46, versículo 26. Por 7 dias espiarão o altar e o purificarão e assim o consagrarão. Qual o significado desse comando bíblico para mim, para você hoje? Quer ver a glória de Deus? Santifique-se, purifique-se, consagre-se. O que é essa purificação, consagração, santificação? É se afastar de tudo que é maldade do mundo. É buscar viver os ideais de Deus, lendo a sua palavra, meditando, fazendo jejuns, louvando o seu grande nome. Porque essas 3 armas, tão simples e tão poderosas, elas vão fazer com que os nossos olhos espirituais sejam abertos. E nós passemos a contemplar a própria glória de Deus, a Shekinah. Ezequiel 43, 5 diz, o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Ezequiel, em visão, conseguiu enxergar o templo, que já não existia mais físico, porque havia sido destruído pelo império da Babilônia. Nabucodonosor havia levado cativos para o seu reino. Mas Deus leva Ezequiel para um momento espiritual, para um movimento sobrenatural e traz ao coração dele a lembrança do templo e uma esperança de que eles voltariam e a reconstrução do templo seria possível. Então, a reflexão que eu tenho para mim e para você hoje é possível contemplar a glória de Deus, mas não pelos olhos naturais, apenas pelos olhos do coração. Com o olhar natural, a vida não caminha dentro das revelações que trazem cura e libertação. À medida em que a presença de Deus saía da cidade, na visão de Ezequiel, naquele grande momento sobrenatural, a glória caminhava para o lado leste, para o Monte das Oliveiras. Mas quando Ezequiel se entrega ao vento do Espírito, os olhos dele se abriram. O profeta contemplou então que do Oriente irradiou a glória e encheu todo o templo. A Shekinah anunciou a esperança de um novo momento. Aquele povo tão sofrido lá na Babilônia, numa terra de cativeiro,
Começou então a ter esperança no próprio coração quando Ezequiel escreve a visão que teve e começa a anunciar palavras de esperança. Ezequiel 44, 23 diz assim a palavra do Senhor: ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. O que Ezequiel está dizendo? Olha, para ver a glória do Senhor, não pode ter sujeira, não pode ter imundície. É preciso simplesmente discernir entre o que Deus quer de mim, de você, e o que Deus abomina. Deus abomina tantas coisas. A palavra de Deus em Provérbios diz que Ele aborrece a injustiça, o suborno, mas a alma dele abomina a contenda. A contenda faz paralisar as orações. Então, nós devemos preservar sempre padrões elevados de moral, autocontrole, disciplina e obediência à vontade de Deus. Hoje Deus revela a sua glória por meio do seu Espírito. A glória dele enche toda a terra. Oséias diz que o conhecimento da glória do Senhor está sobre toda a terra. Romanos vem e diz: não há como negar a presença de um grande Deus regendo todo o universo. Porque a natureza denuncia que há um Deus. Gente, olha, eu estou aqui. Olha que lindo esse laguinho com peixes. Olha que lindo a natureza. Algum homem, porventura, poderia criar tudo isso? Não. Há um Deus que pelo poder de sua palavra criou tudo. E há um Deus que a cada amanhecer manifesta a sua glória sobre nós. A Shekinah dele é visível sobre nós, mas não quando nós o queremos ver naturalmente. O homem natural não agrada a Deus. O homem espiritual, sim, vai sempre agradar a Deus. E o que é um homem espiritual? É aquele capacitado a viver nos ambientes divinos, que por meio da oração, da fé, por meio da leitura de sua palavra, por meio da obediência, consegue enxergar o invisível. Olha só, tudo isso denuncia que há um Deus. E o salmista, ele diz: um dia discurso outro dia, uma noite revela segredos a outra noite. Não há como negar a glória de Deus, a glória do Deus de Israel. Não há. Então, Deus se manifestou na antiga aliança de diversas formas. Ele se representou por vento forte, brisa suave, redemoinho, ruído de muitas águas e até por pragas, para emitir juízo contra os deuses do Egito, para revelar quem era o Deus que tinha o controle de tudo. Porque as pragas do Egito, elas vieram como uma forma da glória de Deus para dizer: nenhum faraó que se considera Deus tem poder na terra, porque o poder de qualquer rei é limitado ao poder de Deus. É ele quem domina sobre todas as nações, sobre todos os reinos. As pragas vieram exatamente para denunciar que há um Deus que se revela por meio de suas ações na terra. E a última praga, que foi a morte dos primogênitos, essa deixou toda a nação do Egito paralisada. Porque os filhos mais velhos, os primogênitos, eles herdavam o trono de seus pais e eram considerados deuses. Mas a última praga foi o que? A morte dos primogênitos. E Deus então se revela dessa forma e ensina, por meio de sua palavra hoje registrada, que nenhum Deus, além dele, existe. Que todos os outros cultuados por aí não passam de feituras de mãos humanas. E Deus quer dizer para mim e para você: quer contemplar a glória de Deus? Quer ouvir um ruído de um vento que traz boas novas? Santifique-se mais. Busque a presença desse Deus
Obedeça ao chamado que você tem. Faça a obra dele. Amém? Até a próxima. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo que vai redirecionar ao site do Amazon.